água barrenta. Essa água barrenta é misturada... Abre aqui pra mim. Anda. Segura aqui pra mim, com sulfato de alumínio. E cal. Dá licença. E essa água vem pro tanque de decantação. E vem pro filtro de areia. Vem pro filtro de areia. Essa filtração é muito demorada, por causa que aqui contém algumas pedrinhas chamadas cascalho, areia grossa e areia fina. E vem para o cloro. É colocado esse cloro para matar os micróbios causadores de doenças. A água fica amarela e impura por causa que o cloro que a gente coloca é um cloro comum, de piscina. E o cloro que é usado na Copasa é um cloro gasoso. Vou passar para a minha segunda ajudante. Aqui é a entrada da Copasa. Aqui é o escritório. Aqui é o reservatório de 500 metros cúbicos, que cabe 5.000 litros de água. Aqui é a casinha da frente. Aqui é o reservatório de 250 metros cúbicos, que cabem 2.000 litros de água. Esta é a casa de análises químicas. Esses aqui são os encanamentos. Essa é a canaleta onde recebe a água do Rio Santo Antônio. Aqui são os floculadores, decantadores e cloração. A cloração, a gente coloca cloro, depois a água vem para cá e para cair aqui no esgoto, a gente abre o registro vermelho, que é a descarga. O registro verde são os filtros. Esta caixa dá energia para a casa de químicas e para o escritório. Aqui ela molha o pincel na água, depois na clara e passa na tinta. Passa na tinta, depois ela molha na clara e pinta na lâmpada, para ficar decorada a lâmpada. Depois, se não fosse a lâmpada, se ela não tivesse queimada, daí ela podia colocar no quarto, né, decorava ao contrário, e a hora que acenderia a lâmpada, daí ela ia refletir o que ela tinha feito na lâmpada na parede do quarto. Caso isso não passe a clara... Caso não passar a clara, daí a hora que acender a lâmpada, ela pega a tinta, vai derreter, não vai funcionar, só com a clara que funciona. Tem que esperar secar? Não sei. Espera, melhor. Vai.
desenvolvimento das aves. Nós pegou o ovo, desde o primeiro dia, nós foi pegando o ovo, fazendo até o dia final. No dia final, foi a nascer o pintinho. Olha lá o pintinho. O pintinho já foi nascido. Aqui, ó, nós pegamos a chocadeira, pomos o ovo, 21 ovos. E já foi tirando de um por um. Aí foi coisando, primeiro, segundo, terceiro, etc. disso. Aí nascer o pintinho. Aí isso é o desenvolvimento das aves. Papel é assim. Primeiramente, a gente tem que picar o papel velho, mas não pode ser com tesoura. Se a gente quiser fazer colorido, é só picar um pedaço de papel crepom da cor que quiser no meio. E pôr no liquidificador com 1/3 de água. Depois, bater. Depois que bate, essa massa que fica aqui dentro se chama polpa. A polpa, depois que passa pelo liquidificador, vem para essa peneirinha aqui. Essa peneirinha tem que pôr mais 1/4 de água por fora dela. Aí, a gente tem que arrumar o papel com a água. Depois, a gente pega e deixa aquecer por uns 2 minutos desse jeito. Depois, a gente pega e passa aqui no Perfect. Como está esse aqui? E põe uma prensa bem forte sobre ele. Depois que ele é prensado, tem que secar ele. Depois que ele seca, ele fica desse jeito assim, como esses papéis. Esse aqui é reciclado em fábricas. Esse aqui é reciclado, a gente mesmo que reciclou ele. Muito obrigada pela presença. Esse é o álcool de milho. Ele passa pelo processo de fermentação como da cana. Esta é a ração. Ela passa pelo processo de fermentação, de trituração como do fubá, etc. E misturado com outros produtos. A canjiquinha ela passa pelo processo de trituração e passa por uma peneira mais grossa. O fubá, ele passa pelo processo de trituração e passado pela peneira mais fina. O milho para plantio. As sementes dele são separadas e misturadas com agrotóxicos. O milho de pipoca. A maisena é tirada do amido de milho. A farinha de milho. O milho é deixado de 4 a 8 dias de repouso. 4 a 8 dias de repouso. Depois ele é moído e peneirado. Passa para uma bacia, para um tacho e depois vai para altas temperaturas para formar os bijus de farinha. O óleo de milho, ele é feito de esmagamento do milho até sair esse líquido. A canjica ela é quebrada, depois macetada pelo pilão. E o caro é a glucose do milho. Não deixa sair fogo. O nosso objetivo é mostrar como se formam os lençóis de água, para onde vão as águas da chuva e de onde vêm as águas dos poços. Para a gente realizar essa experiência, foram necessários caninhos de antena e uma tela para que a gente possa fazer no suporte para a gente montar as outras camadas. Essas camadas são as camadas do solo, como a do cascalho, areia grossa, areia fina, a terra e a vegetação. Esse aquário está representando um corte do solo. Todas essas camadas servem de filtro. Toda a água, ao se evaporar, elas vão para a atmosfera formar as nuvens.
Quando elas se condensam, elas caem em forma de chuva e parte dessas águas vão para os rios e mares e outra infiltra no solo para formar os lençóis de água. A água pode ser poluída de várias formas. Os principais agentes poluentes da água são os que vêm das indústrias e dos esgotos. Aqui em Boteiros, o principal é o esgoto. A água poluída, ela vai para um rio que os micróbios vão aumentando. Em pouco tempo acaba todo o oxigênio. Sem oxigênio, os peixes e as plantas morrem. Há também outro tipo de poluição, que o lixo é tirado sobre rios. Atrapalha, não permite que a luz solar passe, causando que as plantas não possam fazer a fotossíntese. Mais importante, que polui os oceanos. O óleo queimado pode reproduzir petróleo e a água de torneira pode mostrar como é o mar. A água se mistura, mas logo em pouco tempo ela sobe de novo, porque o óleo ele é menos denso do que a água. Por isso, ele sobe. Aqui são os outros tipos de água. Aqui tem água de vaso de planta, água de torneira, água de piscina, água de açude, água de ribeirão, água de córrego. Essas três aqui são águas de almeirão. Essa aqui é a água de chicória. E essa aqui é a água de alface, com alface, que é a que tem mais micróbios que nós conseguimos achar. Os copos, eles estão mostrando os vermes e as bactérias que conseguimos encontrar. Aqui está as algas. E aqui estão os espírulos e bacilos. Ali são os cartazes que mostram o tipo de doença. Ali mais embaixo também são os protozoários e ali as bactérias. No caso aqui, esse aqui é o gás carbônico. Para me produzir o gás carbônico, eu coloquei vinagre com bicarbonato e colocando o fogo, a chama, ela é alimentada por oxigênio. E quando eu chegar perto da coisa, apaga. Apaga porque o gás carbônico, ele é mais denso que o oxigênio. Aqui nós temos duas massas, a massa com fermento químico e a massa com fermento biológico. O fermento químico, ele cresce pela química. O fermento biológico, ele cresce porque nele existem micro-organismos que, reagindo com os ingredientes, eles se reproduzem e respiram o gás carbônico, aí a massa cresce. Aqui a gente tem o ácido nítrico com cobre, que reagindo eles formam uma fumaça vermelha, que é o dióxido de nitrogênio. Essa fumaça é tóxica e é utilizada na fabricação de bombas. Vou ocupar as duas, cara. Bom, aqui a gente põe o ácido 100 ml de ácido fúrico e misturando com o bombril vai formar o gás hidrogênio. Põe bexiga. Aí põe a bexiga aqui para comprovar. Põe a bexiga. Pega a bexiga. Põe a bexiga aqui, ó. Não tá dando certo. Mas aqui agora não deu certo porque ela furou. Mas o hidrogênio ia ficar dentro dela, aí a gente ia pôr fogo e mostrar que ele é explosivo.
não deu certo. Temos aqui a pedra carbureto. Aqui no piso está a pedra carbureto moída e a gente vai acrescentar água nela, na qual vai produzir o gás acetileno. E esse gás é altamente explosivo. Hoje é muito usado nas oficinas mecânicas para fazer soldas. Agora veja o processo. Essa aqui é galvanização. Um processo mais comum da galvanização, por exemplo, é cobrear. No meu caso é esse. A galvanização, o processo dela, é a galvanização, por exemplo, de uma corrente. Se você tem uma corrente banhada a cobre, por quê? Ou prata ou ouro, foi nesse processo da galvanização. O meu caso é galvanizar a placa de alumínio com uma cobertura de cobre. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, eu vou ser obrigado a ter uma solução eletrolítica de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, sulfato de cobre. Claro, tem que ser o cobre para galvanizar. O sulfato de cobre é usado na piscina. Agora, a corrente elétrica vai vir uma reação. O sulfato de cobre vai soltar, o hidróxido de sódio também vai soltar. E o que vai acontecer? Vai se formar uma camada aqui embaixo de sulfato de sódio. Lá em cima, aqui, o hidrogênio está indo embora. E o cobre? O que aconteceu com o cobre? O cobre tem que achar um lugar para ele ir. A corrente elétrica vai puxar o cobre nessa parte aqui, no polo negativo. No polo negativo tem essa placa de alumínio, que vai ser cobreada. E esse é o processo da galvanização. Por exemplo, na minha experiência, o objetivo era galvanizar a placa de alumínio com uma cobreação. Isso foi o resultado. A galvanização do cobre numa placa de alumínio. Acabou. Aqui temos uma corrente elétrica, certo? Composta de pilha, lâmpada e os fios, ok? Tem uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que seria a soda cáustica misturada com água. E eu vou comprovar que ela passa a corrente elétrica, certo? Pondo os dois polos aqui, certo? Sem encostar um no outro, a luz se acenderá, ok? Provando que é uma ligação iônica e que passa a corrente elétrica, certo? Agora aqui temos uma solução de água com álcool, que seria uma ligação molecular. Para provar que ela é molecular, eu chego os dois polos aqui, o negativo e o positivo, a luz não acende, ok? Ela é uma ligação molecular, não passa corrente elétrica. Agora aqui é a água normal, a água da pia, certo? A água normal, cheia de impurezas. Ela tem o cloro, tem várias coisas que impede a corrente elétrica. A luz não se acenderá, ok? É a eletrólise que comprova a passagem de energia elétrica, só isso. Bem, muitas pessoas acham que as plantas tóxicas só encontram em zonas silvestres ou em zonas rurais, o que não é verdade. As plantas tóxicas podem estar sendo cultivadas em suas casas, como o Comigo Ninguém Pode, em duas qualidades. Temos também o bico de papagaio, o fumo, a urtiga e a mamona. Temos também o joá. Temos também as plantas repelentes aos animais, que são o confrei, o alecrim, o joá, o alho, a arruda, o alho e a Santa Maria. Temos aqui a saia branca, a papoula da qual se extrai o ópio e o confrei, planta medicinal repelente aos animais. Temos também a esporinha e a manjericão, planta medicinal. Temos o fumo e temos o capuchinho. Temos como chama? A giesta. Temos aqui a jiboia e o gerânio.
temos aqui a mandioca brava. Aqui são as plantas, as partes venenosas, os sintomas e os primeiros socorros. Temos aqui o Comigo Ninguém Pode, a jiboia e a arruda e outros Comigo Ninguém Pode. Temos também o lírio e a espada de São Jorge. Esse aqui é um rádio galena que ele não funciona na energia elétrica. Ele funciona só com a força do fio terra e da antena. Ele possui 2 capacitores, um diodo e a bobina para sintonizar a rádio. Por favor. Ele funciona só com a rádio de Botelhos, que é a AM, a Montanhês. Foi. Só isso. Nosso trabalho é sobre as plantas inferiores. A gente está falando, essas plantas inferiores são as plantas que não possuem flor, fruto nem semente. Elas possuem apenas caule, raiz, caule e folhas. Nas plantas inferiores também incluem os cogumelos, os líquens, os musgos, as samambaias e os fungos. As plantas inferiores, as samambaias, na época dos dinossauros, elas eram gigantescas, mas depois elas foram soterradas e transformadas em carvão mineral. O nosso assunto aqui é sobre sementes. As sementes dão origem à maioria dos vegetais existentes no nosso planeta. Elas só não dão origem às plantas inferiores, que é o caso das samambaias. Aqui nós temos vários tipos de sementes. As sementes se dividem apenas em 2 grupos. As dicotiledôneas, por possuírem 2 cotilédones, que é o caso do café e do feijão. Temos as monocotiledôneas, que é o caso do milho e do arroz. Nas sementes encontramos 4 tipos de dispersões. Aqui é dispersão pela explosão. A mamona, quando muito aquecida, seca pelo sol. E logo depois explodem 3 sementes dessas aqui, que como podemos ver, tem uma camada gordurosa no seu centro, que logo depois de sofrerem enormes transformações, tem o óleo da mamona. Aqui é o caso da dispersão pelo vento, é o caso do ipê. Quando o vento assopra, derruba essas pequenas sementes que ficam dentro das vargens secas. Aqui é o caso do coco. O coco possui fibras que quando caem na água, ele dispersam de 4 a 5 sementes. As sementes vão junto com a maré, fixam no solo e começa aí uma nova reprodução de um coqueiro. Aqui são o caso dos carrapichos. Os carrapichos grudam nos pelos dos animais, daí eles pegam, quando perde a sua força, ele pega e derruba. Dali começa uma nova arvorezinha de carrapichos. Aqui é a germinação. Aqui foram 8 dias de germinação que a gente colocou para desenvolver o feijão. Ali é absorção. A semente dura de 4 a 5 dias para começar a germinar. No caso da semente do feijão, nessa película branca existente nele, primeiro ele absorve água durante 4 dias. Depois ele pega e começa a desenvolver a radícula, que vai formar a raiz e logo depois o caule. Aqui é o produto mais existente, mais cultivado no Brasil. E aqui em Botelhos também. Aqui é o caso do café cereja, aquele que a gente apanha nos cafezais dos pés de café.
Aqui é o café seco. Aqui o café limpo, os grãos torrados, o pó e novamente o cafezinho de todo dia que a gente serve na nossa casa. Antigamente não existiam remédios e nem farmácias. E quando existiam era muito caro e as pessoas não tinham condição de comprar. Por isso todas tinham em sua casa as plantas medicinais. Então elas preferiam as plantas medicinais do que os remédios. Porque, como vocês sabem, os remédios contêm drogas, elementos químicos, que futuramente vai nos prejudicar a nossa saúde. Agora, as plantas medicinais não, elas vão curar naturalmente. Então, todos preferiam as plantas medicinais. A gente não está falando que o remédio não cura, eles curam, mas eles prejudicam a saúde. Então, a gente trouxe aqui algumas plantas, porque não dá para trazer todas. No Brasil, existem milhares de plantas medicinais. E as plantas medicinais não têm só a utilidade do chá. Nós trouxemos perfumes, sachê, shampoo e também fizemos o chá. A planta realiza 3 funções básicas: a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Numa planta a gente encontra o limbo, que é a maior porção da folha, onde encontra os estômagos e as nervuras, onde conduz a seiva na planta para que ela possa crescer. Aqui a gente fez alguns chás com algumas plantas, e aqui é plantas suculentas, são plantas que armazenam água na planta. E aqui temos algumas plantas aromáticas, como a canela, o incenso, o eucalipto, o limão, o alecrim, o funcho e a marcelinha. E aqui o cacto é considerado quase uma folha, porque ele tem muita água. E aqui alguns arranjos que a gente fez. Aqui são algumas partes, algumas drogas usadas pelos índios na guerra, em que eles usavam para cicatrizar suas feridas. Aqui temos um cacto, parte do pinus e algumas partes da taquara. Aqui são algumas latas e vidros com serragem de vários tipos de madeira. Aqui são algumas experiências feitas com anilina. Aqui são parte dos caules e lá são algumas madeiras das mais conhecidas popularmente. Bom, aqui nós temos algumas madeiras que são muito utilizadas, são madeiras de lei. Aqui nós temos a peroba, temos o pinus, a canela, temos também o marfim, que foi utilizado pelos índios. Aqui nós temos são os bambus. Isso daqui tem a cesta feita de taquara, que também é muito utilizada para fazer... Os bambus são muito utilizados para poder fazer cerca, fazer barracas e etc. Funções da raiz. A principal função da raiz é a fixação da planta no solo e a absorção de água e sais minerais. Tipos de raízes. Ajuda aqui. A principal raiz, a raiz fasciculada, ela forma uma espécie de cabeleira. É monocotiledônea, possui um cotilédon. Raiz axial, possui uma raiz principal e as outras secundárias nascem dela. Raízes adventícias, são raízes que nascem do caule. Exemplo, as trepadeiras, o milho e a raiz do chuchu. Raízes tuberosas, são raízes que acumulam reservas nutritivas, vitaminas. Exemplo, a mandioca, o inhame, a cenoura, a batata doce. Aquáticas. Exemplo, o aguapé. São raízes que nascem na água, em açudes. Essa raiz de jurubeba.
Raiz de gembaúba é usado na cura do bronquite. Raiz do café. Alecrim do mato. Pinheiro, raiz do pinheiro. Raiz do juá. Essas raízes são todas axiais, essas. Uma experiência que a gente fez para ver como a raiz se desenvolve. A semente que mais se desenvolveu foi a semente de feijão. Isso que nós plantamos dia 16. Já dá para notar a raiz. Plantamos dia 17. Está apenas germinando.